palavra, irmão, que traz edificação, traz vida. Eu tenho falado na noite de ontem sobre algo perigoso que está acontecendo na igreja do Senhor. É que está havendo a falta de temor. As pessoas são cristãs, tudo, mas não têm temor. Fazem as coisas erradas e não sentem bater o coração como que fosse normal. E sabemos que isto é uma situação grave. Falei que no dia de ontem, não vou repetir o mesmo texto, eu estou com outro texto aqui que eu já preparei para hoje, em 2 Samuel, capítulo 24. Deixa aberto aí que eu vou te dar os textos. Mas eu falei no dia de ontem, irmãos, que nós estamos vivendo dentro de uma sociedade corrupta, uma sociedade que é extremamente agressiva contra Deus. Pode não falar com palavras, mas as atitudes são muito agressivas à santidade de Deus e os valores de Deus. E eu disse também naquela oportunidade, infelizmente, este espírito desta sociedade tem invadido a igreja. Porque é aquela famosa história, nada a ver. Nada a ver. Eu posso ser crente, mas posso também fazer algumas coisas. E eu disse que Deus não tem compromisso com esta sociedade. Esta sociedade é o resultado do tipo de vida que eles escolheram para viver. Então, ouça bem o que eu estou dizendo a você. Se você descobrir, a terra continua produzindo, chuva continua vindo, noite e dia, sol, tudo normal. Mas a sociedade é que manipula a vida da sociedade geral. Daí vem crise, vem não sei o que, vem isso aqui, colocando pavor, colocando miséria em cima das pessoas. Eu estou dizendo, se você parar para pensar como cristão, eu disse então que Deus não tem compromisso com esta sociedade. O compromisso de Deus é com o seu povo, é com a sua igreja. E eu tenho falado no dia de ontem, vou voltar a falar sobre um outro aspecto. O que falta hoje é temor. As pessoas praticam as coisas como que não fosse, Deus não existisse. Ou que Deus fosse um boneco que você pode manobrar com ele. E eu disse que Deus é Senhor. E que não há nada que Deus não esteja percebendo ou acompanhando as práticas. Embora ele não interfira nas práticas erradas da sociedade, mas ele acompanha. E também na vida dos cristãos, que em dado momento estão perdendo o temor de Deus. E é o temor de Deus que não é medo, é temor de honrar, de respeitar, de não feri-lo, mas com as nossas atitudes glorificarmos a Ele. Então é neste contexto do temor que a pessoa deixa de fazer uma coisa errada porque sabe que aquilo fere a Deus. É como um filho, ele não faz uma coisa errada porque ele sabe que vai agredir aos seus pais. Seus pais serão feridos pelas práticas. O esposo não faz coisas erradas, por quê? Porque ele sabe que vai agredir a sua esposa. A esposa não faz nada errado porque ela sabe que vai agredir o seu esposo. Chamamos isso então de temor a Deus. E passamos a glorificar a Deus com as nossas atitudes. Neste texto que nós vamos abrir nesta manhã, ele vai nos dar assim uma visão maior do que eu estou tentando passar para os irmãos, e eu espero passar calmamente. Eu não vou gritar, mas eu vou
trazer os irmãos. Capítulo 24, verso de número 10. Está falando aqui sobre o incidente grave que aconteceu com Davi. E ele teve as consequências dos seus atos. No verso de número 10 diz a palavra: sentiu Davi bater-lhes o coração. Capítulo 24, verso 10. Sentiu Davi bater-lhes o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que me perdoe, ou perdoe a iniquidade do teu servo, porque eu procedi, olha que coisa triste, porque eu procedi muito loucamente. São loucuras que a pessoa comete e sabe que é grave. O que é que ele fez? Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, que era um profeta de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, o que? Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, e eu não sei qual é a pior, se os irmãos souberem me fala. 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhes fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? E aqui Deus disse: delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou, no caso Deus. Então disse Davi a Gade: eu estou em grande aflição, em grande angústia. E ele disse: porém caiamos nas mãos do Senhor, porque é muitas as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens. Não caia eu lá. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo em que terminou. E Dan até Berseba morreram 70.000 homens, por causa do pecado de um homem. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se Deus. Deus não se arrepende, ele mudou do mal que disse ao anjo que fazia na destruição do povo: basta, retira a mão. E o anjo, vou ler novamente esse texto, é muito difícil para a leitura. Verso 16: estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto a ele de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: leia comigo este versículo: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Oremos. Nosso Deus e Pai, que esta palavra nos fira nesta manhã, porque na verdade, ó Deus, nós precisamos ser feridos pela tua palavra. Essa palavra tem que bater dentro da nossa alma, do nosso coração, para não seguirmos, Senhor, o exemplo de uma pessoa que pecou. Que esta palavra nos ajude nesta manhã a melhorar a nossa vida e o nosso relacionamento com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Este é um texto muito forte, muito profundo. Se você continuar a leitura, você vai perder algumas coisas que eu vou falar. Eu espero que você
Me ouça depois, você pode até ler. Portanto, eu tenho falado ontem sobre o temor do Senhor, algo que tem sido esquecido pelo povo de Deus. Não todos, mas uma grande porção. E isto tem feito muito mal, não só a uma ou duas pessoas, mas a igreja no geral, ela tem sofrido por estas práticas de falta de temor. Nós temos que entender, irmãos, que nós não somos autônomos para praticar aquilo que pensamos ou queremos. Deus não nos deu esta autonomia. O que acontece é que este mundo, pelas suas práticas erradas, muitas vezes eles motivam a pessoa a praticar. E uma pessoa com menos capacidade espiritual, que às vezes conhece a Bíblia só de maneira teórica, ou talvez seja um cristão até teórico, que não tem profundidade, que não tem raízes, eles não suportam aquilo que falam e eles começam a praticar aquilo que o mundo pratica. Então eu tenho que ter uma consciência que a sociedade não vai ser salva. A salvação é para aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor. E claro que muitos que ainda vão chegar para o Senhor, espero eu. Segundo lugar, eu creio que este ano de 2017 será um ano em que Deus vai abençoar, ouça bem, não a esta sociedade, esta sociedade ímpia, que tem sido implacável na desobediência, como também a cristãos que têm perdido o temor de Deus, mas aos fiéis haverá uma grande bênção para os fiéis. Ouça bem, para os fiéis. Não é para todos, é para os fiéis. É para aqueles que acolhem no seu coração o temor, respeitam, honra a palavra, não transgride os valores, o qual o Senhor tem mostrado. Infelizmente, há muitos crentes sofrendo, e eu lamento que isto aconteça. Estão sofrendo não porque Deus não abençoa, porque as transgressões agridem a santidade de Deus e Deus deixa a pessoa ao seu bel prazer. Como que Deus vai abençoar alguém que perde o temor e entra em práticas erradas que são verdadeiramente agressivas ao Senhor? E muitos estão sofrendo. E não adianta dizer, eu não sei por que Deus não está abençoando. Pare para pensar. Pare para pensar se é justo esta reclamação. Eu, como pastor desta igreja e com os nossos irmãos pastores, que nós juntos cooperamos com esta obra, queremos convidar para este ano de 2017 colocar o nosso coração à disposição de Deus. Não importa o que o mundo faz, mas nós vamos honrar ao Senhor, mantendo acesa a lâmpada do temor. Ouça isto nesta manhã, por favor. Este é o nosso convite. Todos os pastores, convidamos a todos
a colocar o seu coração neste ano diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser e ter um coração para o Senhor usar neste ano, para honrar o Senhor, mesmo em momentos difíceis, em que às vezes a porta aberta para errar é maior do que a porta estreita para chegar diante de Deus. Ainda que isto aconteça, por favor, não ceda, não abra guarda, para você não sofrer as consequências. Porque aqueles que conhecem ao Senhor e praticam, vai sofrer um dano maior dos que o que não conhecem. Chamamos isso das práticas conscientes. É quando a pessoa pratica, mas tem consciência do erro, e não adianta aquela historiazinha: ó, Jesus me perdoa. Não, para com esse negocinho de perdão, perdão. Isso aqui não é igreja católica, não. E você pega, vai lá para o padre: Senhor, mas padre, eu fiz isso, ó, meu filho, reza uma porção de coisa aí para acabar. Ninguém tem como fazer isto. Ninguém pode fazer isto. Torna as pessoas viciadas a pecar e tornar ir lá pedir perdão, mas nunca consertam a vida. Que o problema é consertar, é não mais praticar aquilo que agride a santidade de Deus. Josué, no capítulo de número 24, se você pode voltar a Bíblia atrás, um pouquinho a Bíblia, não voltar às páginas, você vai encontrar Josué, capítulo 24, meu desejo, irmãos, é que esta palavra nos ajude, a todos nós, a melhorar o nosso serviço ao Senhor. Josué aceitou o convite de Deus, quando Deus disse para Josué: Josué, Moisés, meu servo, morreu. E agora você será chamado, estou te chamando para você conduzir o povo para a terra prometida. E no capítulo 24, verso de número 14, Josué então renova a aliança para aqueles que queriam continuar sendo aliançado. Ele diz assim no verso 14: agora, pois, ele diz aqui: temei ao Senhor e serviu com integridade, fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. E eu gostei deste versículo 15, porque olha para mim, ninguém é obrigado. Você não é obrigado a servir a Deus. Você serve por uma convicção, por um prazer, pelo que você recebeu. E às vezes a pessoa pensa: o pastor está querendo obrigar a igreja. Eu não obrigo ninguém. Eu não sou seu dono. Não quero ser seu dono. Me recuso a ser seu dono. Porque eu não vou mandar na sua vida. Porque eu não tenho direito. Mas o que nós fazemos aqui é alertar, porque a nossa palavra é de alerta. Foi o que aconteceu com Josué aqui, quando ele disse para o povo no verso 15, ele disse assim: porém, se parece mal servir ao Senhor, e escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só para dizer, irmãos, que nós não obrigamos a ninguém
Esta igreja não tem o hábito de ficar mandando na vida dos outros, e nem vou vigiar, porque eu tenho que entender, e você como adulto que é, lembrando que todas as práticas que nós praticamos, Deus está acompanhando. E a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas práticas. Isto não nos trouxer temor, de que vale a nossa vida cristã? Se isso não trouxer para nós um impacto, o que é que estamos fazendo? A Bíblia diz que Davi, olha que coisa fantástica. A Bíblia diz que Davi, volta para Samuel, era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele sofreu em um momento quando ele perdeu o temor. As consequências, Deus não evitou a ele as consequências. Deus não evitou o sofrimento dos seus erros. Isto significa que nós iremos pagar a conta dos nossos erros diante do Senhor. Assim como Davi, todos nós podemos cair em aflições, em tristeza, se nós perdermos o temor. Deus vai nos punir severamente. Se nós perdermos o temor de Deus, nós vamos sofrer. Deus deu para Davi 3 posições. Você descobre que Deus não disse assim: tudo bem, Davi, bateu nas costas de Davi, meu filho, está tudo legal, já está resolvido. Deus não fez isto. 3 opções, e eu não sei qual que você escolheria, porque cada uma é pior do que a outra. Isto significa que Deus não livra quando você cai, quando você peca, Ele vai cobrar a conta. E nem sempre nós estamos preparados para pagar a conta do que aconteceu. E se você acompanhar agora a leitura, eu estou concluindo, porque eu não quero cansar a você nem a mim esta manhã. Eu creio que este ano será um ano de concertos. Eu creio que este ano será um ano de concerto. E há pessoas que vai voltar para a igreja correndo, vai se quebrantar, porque está sofrendo as consequências dos seus erros. Eles vão voltar para a igreja de cabeça baixa e querendo buscar o Senhor, porque não estão suportando as coisas as quais eles mesmos sofreram. Dentro deste próprio capítulo, olha a beleza agora, vamos lá. Capítulo 24 de Samuel, Davi teve uma oportunidade de tornar a perder o temor, mas ele estava alerta, ele estava acordado. Então você descobre nessa leitura, e eu convido a ler, capítulo 24, verso 18, diz a palavra: naquele mesmo dia veio Gade, trocar de lente, porque essa lente aqui é para longe, outra para perto, mas está tudo bem. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira do Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhes havia ordenado.
Olhou Araúna do alto e vendo, era uma pessoa que vinha para ele o rei, e os seus homens saiu e inclinou diante do rei com o rosto em terra, diante de Davi, e perguntou: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar, para que cesse a praga sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhes parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e também as apeiragens dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. E aqui você descobre o Davi transformado. Você descobre aqui o Davi que apanhou. Você descobre aqui um Davi derrotado, mas que levanta a cabeça. E ele disse no verso de número 24: porém o rei disse a Araúna: não, eu não quero nada de graça, eu te comprarei pelo devido preço. E ele disse a razão: porque eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus um holocausto que não me custe nada. Ele disse: eu não posso, eu já errei bastante, eu já sofri bastante, e eu não vou cair mais nessa armadilha que o inimigo joga. Porque foi oferecida ele a oportunidade de graça, pegar lenha, pegar boi, pegar tudo e oferecer. Mas Davi disse: e o temor a Deus? Se eu fizer isto, a oferta não é minha, é dele, e eu não vou fazer isto, eu vou pagar o preço. Se o senhor não quiser me vender, tudo bem, mas eu só aceito se o senhor receber. E a Bíblia diz que Davi pagou o preço. Isto significa que ele acordou e colocou o temor de Deus acima das vantagens que o mundo oferece. Com isso eu concluo dizendo: cuidado com as vantagens que o mundo te oferece. Isto poderá ser um laço diabólico, um laço perigoso, que vai te fazer um prisioneiro deste mundo por todos os dias que você vai viver ainda. Tenha cuidado. Davi, portanto, ele teve uma postura, ele disse: não posso mais falhar. E ele não mais procedeu desta maneira, e esta é a razão porque a Bíblia diz que Davi se arrependeu, sofreu as consequências, mas se arrependeu. E daí se tornou um homem segundo o coração de Deus. Que o mundo não te fascine, que as oportunidades erradas não te fascinem. Coloque o temor de Deus no seu trabalho. Coloque o temor de Deus na sua empresa. Coloque o temor de Deus na sua casa, com sua família. Não deixe o temor de Deus na sua pescaria. Honre o Senhor na sua pescaria. E diga: Deus, esse barco é o meu pão de cada dia aqui, e eu quero te honrar, procedendo de maneira reta, correta. No seu trabalho, mexendo lá naqueles monte de peão na obra, que todo mundo tem raiva do engenheiro, que fica pegando o pé, não é verdade? Mas honre ao Senhor. Tenha temor de Deus, e não siga o caminho de muitas vezes que tem que responder grosseiramente. Honre a Deus.
Nós, pastores, nos nossos momentos de dificuldades, vamos honrar a Deus. Existe um preço alto, mas nós não vamos abrir mão de honrar. Namoros. Muitos casais não estão honrando a Deus no seu namoro, porque ao invés de namorar, já estão possuindo a moça antes de casar. Isto é uma agressão a Deus, porque Deus está dando uma esposa e não uma pessoa vulgar. É preciso honrar a Deus no namoro, até chegar o dia do casamento, mas Deus ser louvado e glorificado, porque o temor a Deus é exatamente honrar a Deus. Em tudo que você fizer, em tudo que você realizar, mantenha o temor. Nós sabemos às vezes que o nosso íntimo, nosso instinto perverso, maluco até, tem vontade de fazer certas coisas, mas o temor a Deus é o limite. Aqui não avança, porque o temor. Quantas pessoas vão para sair com os amigos para um churrasco e chega lá porque está longe de Deus, fica enchendo a cara de cerveja, falando palavrão, como que fosse um mundano. Você vai sofrer as consequências se você fizer isto. E o momento pior na vida de Davi foi quando ele estava à toa. Se ele tivesse na guerra com a arma na mão ou na frente, não tinha acontecido tanto mal. Então que os nossos momentos de lazer sejam bem vigiados, e que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a bondade do Senhor te ajude e te assista, em nome de Jesus. Oremos. Nosso Deus e Pai, prepara-nos para nos assentarmos à mesa em adoração a Ti. Que esta ceia seja um momento de adoração, um momento de louvor, de temor a Ti. E se porventura, Senhor, temos feito alguma coisa que não é lícita, desagrada ao Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a perdoar, mas não nos deixar acostumado a pedir perdão novamente, mas a consertar, porque nós estamos num momento de conserto, de reajustes das nossas vidas com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor.